Chegamos ao terceiro, penúltimo episódio da série Vícios da Quarentena e hoje o assunto é comida. Como é que tá a sua alimentação desde que a pandemia chegou? Ela aumentou? Ela pausou? Essa relação tá complicada? Hoje a entrevistada é a psicóloga Maísa Ferreira e nós vamos bater um papo bem sincero sobre esse assunto. Primeiro, eu gostaria de falar de onde eu estou falando, né, de situar por onde eu estou falando, porque quando a gente pensa em psicologia, seria mais adequado a gente pensar em psicologias, né, porque existem várias maneiras de compreender como se dão os fenômenos humanos. Então, quando você fala dessa conexão entre mente e alimentação, existem várias coisas para a gente pensar. O contexto de isolamento social, não só pela privação do convívio com outros seres humanos, mas também pela diminuição da ideia de previsibilidade, né, do que esperar do futuro, isso também aumenta muito os nossos padrões de ansiedade no nosso organismo, que é algo normal, é algo necessário para a nossa saúde, mas a gente tem visto uma crescente e uma crescente um tom de adoecimento desses níveis de ansiedade no organismo das pessoas. Eu falo do lugar da psicologia, que a gente vai entender tudo como algo produzido pela cabeça da pessoa. Então, quando a gente vai olhar o comportamento alimentar de alguém, a gente precisa checar outras coisas, como a síndrome do ovário micropolicístico. A gente tem essa síndrome, que é algo muito comum. Hoje em dia, alguns profissionais já trocaram o nome para síndrome dos ovários polifoliculares. Basicamente, é uma alteração, né, no sistema endócrino e ginecológico que aumenta a resistência à insulina. É um fenômeno que tem aumentado, né, cada vez mais, tanto pelos fatores genéticos como pelos padrões comportamentais das pessoas. Então, esse aumento de resistência à insulina faz também com que as pessoas, juntando também com o aumento da síntese do cortisol, passem a querer se alimentar de alimentos altamente palatáveis, né? Ou seriam alimentos ultraprocessados, alimentos de fast food e coisas do tipo. Então, para além de todas essas questões do mundo, da gente estar vivendo o fim do mundo, as mulheres, em geral, a maioria, né, engordou muito. Isso tem sido mais um fator de adoecimento psíquico para elas, e não só psíquico, mas clínico também, né? Eu atendo na clínica psicológica a partir da logoterapia. Então, segundo a logoterapia, existe um fenômeno chamado vazio existencial. Essa sensação de vazio existencial ela tem cada vez mais aumentado entre as pessoas. Segundo o Viktor Frankl, que é o criador dessa teoria psicológica, o vazio existencial surge a partir da perda das tradições e dos instintos. Então, quando o ser humano ele não precisa mais dos instintos para se manter vivo e como norteador, eu não preciso estar atenta aqui se vai vir um predador, né, junto com o meu povo. Então, eu estou tranquila, que eu tenho uma casinha e tal. E eu também não tenho mais as tradições para me dizerem qual a profissão eu vou seguir. Se meu pai é comerciante, eu serei comerciante também. A gente não vive mais esse tipo de mundo, né? A gente vive num mundo onde eu posso ser tudo, e é justamente por isso que eu não consigo ser nada. Então, isso faz com que as pessoas tem feito, né, com que as pessoas aumentem cada vez mais seus níveis de angústia e de ansiedade. E por isso as pessoas passam cada vez mais a sentirem esse vazio existencial. Eu escrevi um texto que falava muito sobre isso, né? Como as pessoas passaram a comer o seu vazio existencial, ou como as pessoas passaram a comer para nutrir o seu vazio existencial. Então tem uma música do Titãs que fala muito você tem fome de quê, né? E a gente precisa se perguntar sempre sobre isso, né? Quando a gente está fazendo nossas escolhas alimentares. O que eu estou comendo? As pessoas passaram, né? Ou aumentaram ainda mais a comer as suas emoções nesse sentido. Então, eu resgatei aqui um tweet da doutora Júlia Rocha e, na verdade, eu vou ler só um trecho dele. Vocês estão vendo o print aí na tela? Mas eu vou ler só um trecho para não bagunçar a nossa conversa aqui. Estresse aumenta cortisol, que aumenta a glicose, que aumenta a pressão. Cortisol aumenta a grelina, que aumenta a fome, que aumenta peso. Já ouvi profissional de saúde falar, entre aspas, tanta mulher gorda nessa comunidade, sinal de que elas não são assim tão pobres. Aí a Júlia responde, sinal de que você pode estudar um pouco mais. Eu vou começar pelo fim, tá bom? Que é o peso. Uhum. O peso é um fenômeno, né?
que é resultado de um montão de coisa que vem antes disso. Mas pensando em todos esses padrões, né, e principalmente o de mulheres negras que são a mulata, né, que precisam performar esse corpo extremamente sensual e curvilíneo e sexual, para muitas mulheres, inclusive, não ser aceita nem por esse estereótipo é motivo de muito sofrimento. E ser uma mulher preta e gorda, pior ainda, né, dentro desse imaginário. Então, o peso é o restinho de tudo que está acontecendo, mas é o que faz, é o que as pessoas enxergam, né? Ninguém está olhando o seu nível de cortisol no seu organismo. Ninguém está olhando que você, por não estar dormindo, está diminuindo a produção de leptina e aumentando a produção de grelina. Ninguém está vendo isso. As pessoas estão vendo se você está mais gorda ou menos gorda. Se sua pele está com mancha de insulina ou não. É isso que as pessoas estão vendo. E é isso que faz as pessoas também se autorizarem a falar sobre o seu peso, a falar sobre o seu corpo. Então, nessa ideia de que a mulher preta, principalmente, ela é um produto de todos, né? Todo mundo é autorizado a encostar, a falar sobre, porque ela já foi uma mercadoria, ela já foi um produto socialmente aceito e socialmente consumido. Isso também tem muita relação com essa performance da perfeição, né? Então, é muito comum que mulheres negras tenham padrões de autoexigência muito maiores. E isso também pode ser um fator de ganho de peso, justamente por isso tudo que a gente acabou de comentar e que o Twitter acabou de sintetizar, o tweet, né, sintetizou muito bem, né? Toda essa corrente é uma cadeia mesmo, né, de uma cadeia de coisas relacionadas que vão resultar nisso. Pensando que a população negra é a população que tem menos acesso a diversos tipos de serviços e a alimentação é uma delas, né? Porque no mundo capitalista que a gente vive, comer virou commodity, né? Virou uma mercadoria, as pessoas não conseguem se alimentar bem. Então, se você come alimentos pobres, né, em nutrientes, a probabilidade de você engordar também é muito alta, né? Eu vi uma reportagem esses dias em que uma mãe estava dando farinha com açúcar para os seus filhos. Não tinham o que comer. Provavelmente essas crianças vão engordar, porque elas estão comendo alimentos extremamente calóricos que vão fazer pico de glicemia dentro da célula. Elas vão provavelmente desenvolver, além do aumento de peso, outras doenças correlacionadas, né, que seria o que a gente chama de comorbidade. Porque a alimentação dessas pessoas está muito deficitária em diversos outros nutrientes. Então, não significa que uma pessoa que é gorda, ela é abastada. E o que a mídia tem feito é voltar a falar muito sobre fome, né? E muita gente vai usar esse argumento, fala, não, mas a criança tem barriga, as mães também não precisam de doação, não está passando fome. É um discurso muito cruel, é importante a gente pontuar isso aqui, sim. Já largamos aqui a crítica, é necessária. Então, esse estereótipo de pessoas gordas serem abastadas, eles não condizem com a realidade brasileira, né? Ainda mais que os alimentos que são da indústria light e diet, eles são extremamente inacessíveis à população. E hoje em dia, inclusive, os alimentos da base da pirâmide alimentar brasileira eles estão cada vez mais caros. Então, é muito cruel que a gente negue mais uma vez, mais um recurso, mais um acesso, mais um serviço à população pobre e preta com um argumento da barriga ou do braço de doceira, né, que virou meme também na internet, mas que esconde muito sofrimento, né, para muitas mulheres. E é isso, gente. Se sentiu tocado, afetado por esse assunto, deixa o seu comentário, se você quiser, ou se foi alguma coisa mais pessoal, chama a gente no inbox e, principalmente, se você quiser começar a sua terapia, também corre para o inbox da Maísa, gente. Então, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que é psimaisafer, e lá tem um Linktree para vocês falarem diretamente comigo pelo WhatsApp e marcar o primeiro atendimento, que é em tom de entrevista, mas não só comigo. Existem diversos outros profissionais que atuam, às vezes especificamente com transtornos alimentares. Toda a universidade, seja pública ou privada, possui atendimento gratuito ou a baixíssimo custo para as pessoas que estão precisando de atendimento psicoterapêutico. E que também posso deixar aqui contato para vocês.
Na UFRJ, por exemplo, a gente vai abrir novas vagas para atendimento gratuito ou de baixíssimo custo. E eu vou estar na supervisão, inclusive, de uma dessas equipes, que é a equipe de logoterapia, que no momento, por conta da pandemia, a gente está só com atendimentos online, eu acho que a maioria dos institutos.